Prontinho. Então, vamos falar agora de boas práticas em técnicas laboratoriais. Tá? Então, basicamente, o que é que a gente precisa fazer para manipular micro-organismos? Tá? E se manter, obviamente, seguro. Bem, essas técnicas laboratoriais, elas evitam que erros humanos, a utilização de más técnicas e má utilização do equipamento que existe no laboratório cause acidentes nesse ambiente. Obviamente, esses acidentes podem levar também ao desenvolvimento de doenças pelos profissionais realizados, ferimentos, entre outros aspectos. Então, a utilização dessas técnicas evita que esses erros humanos, essa má utilização desse laboratório e dos componentes que estão presentes nesse ambiente, causem esses tipos de acidentes. Então, vamos falar sobre cada um dos momentos de laboratório. Em relação aos recipientes onde as amostras biológicas se encontram. De preferência, esses recipientes, eles devem ser de plástico, porque qualquer problema a gente descarta e é mais tranquilo. Mas eles também podem ser de vidro, que é bastante comum em laboratórios, a gente trabalhar com garrafas, placas e tal. Mas, de preferência, é plástico. E, obviamente, esses recipientes devem ser resistentes, impermeáveis, uma vez que a tampa está fechada ou que a rolha esteja colocada corretamente. E eles devem ser, obviamente, etiquetados, para que a gente possa saber exatamente que produto contém esse recipiente. Se é uma amostra biológica, se é um agente infeccioso, se é um reagente químico, o que danado tem ali naquele recipiente precisa ser identificado. Então, aqui tem alguns exemplos de recipientes. Esse aqui é um Eppendorf, para quem não conhece, tá? É um Eppendorf de 1,5 ml, tem Eppendorfs até 2 ml, e é muito comum a gente utilizar em laboratório, porque ele é excelente para armazenar substâncias em pequenas quantidades, para fazer alíquotas de reagentes. A gente utiliza muito Eppendorf para processos de extração, enfim, a gente utiliza bastante. Aqui são garrafas, essas garrafas tem tanto em plástico como em vidro. Essas garrafas a gente utiliza para colocar meio, embora a gente não utiliza meio em pó no nosso laboratório, a gente só utiliza meio líquido, então ele já vem na garrafa apropriada dele, então a gente não precisa estar transferindo para essas garrafas, mas a gente pode colocar outros reagentes, por exemplo, a gente não, no nosso laboratório a gente não tem, lá na genética, a gente não tem uma máquina de água ultra pura, água Miliquê. Então, o que é que a gente faz? A gente pega essas garrafas limpas, esterilizadas, lavadas, autoclavadas, tudo lindinho, bonitinho, e a gente coloca água Miliquê dentro dessas garrafas e aí transporta para o outro laboratório sem problema nenhum e sem nenhum risco de contaminação. E esse aqui é um tubo também, Eppendorf é a marca, tá? Então, esse aqui é um tubo de 1,5 ml ou 10 ml, também tem ele de até 200 microlitros. E esse aqui é um tubo de 15 ml. Esse tubo de 15 ml também existe ele em 50 ml. A gente normalmente no laboratório chama ele de Falcon, mas Falcon é uma marca, tá? Mas a gente chama tubo Falcon de 15 ou tubo Falcon de 50, mas existem diversas outras marcas. Também a gente utiliza muito para preparar reagente dentro desses tubos, para isolamento de PBMC. PBMC são células mononucleares de sangue periférico. A gente faz protocolo de isolamento, então a gente utiliza bastante esses tubos para esse protocolo. Enfim, recipiente sempre de plástico, quando não tem de plástico, usa de vidro, tá? Mas vidro normalmente é garrafa. Tubo, nunca de vidro. A gente não utiliza aqueles tubos de vidro, tubos de ensaio de vidro, não. Não em laboratório de biologia molecular. O transporte de amostras dentro do serviço, para evitar o escoamento ou derrame acidental, a gente deve fazer o transporte em recipientes secundários, ou seja, caixas, tá? E aí essas caixas, elas são separadas, elas têm umas separaçõezinhas, onde cada um desses tubos, seja ele de 15, seja ele de 50, seja ele de 2 ml, de 1,5, ele se encaixa perfeitamente nesses quadradinhos e aí a gente consegue fazer o transporte, tá? Essa caixinha, normalmente, ela tem uma juntazinha que serve de fecho
e elas devem ser, obviamente, descontaminadas também. Então, se você está transportando a amostra biológica, chegou lá, a gente transferiu para outra caixa, essa caixa ela tem que ser desinfectada e passar por um processo de autoclavagem. Então, aqui tem alguns exemplos de caixa para transporte. Essa caixinha que a gente coloca os tubinhos de até 2 ml nessas caixas, e normalmente a gente utiliza para armazenar a amostra de DNA, de RNA, de soro, de sobrenadante de cultura. E esse aqui é uma estantezinha muito tradicional para transporte de tubo. Esse aqui é o tubo que eu falei de 50 ml. E aí a gente utiliza bastante essas estantes, não só para transporte, mas também para apoio dentro das cabines de segurança biológica. É muito comum vocês verem dentro das cabines de segurança biológicas, quando elas estão sendo utilizadas, essas estantes. Porque a gente, ao invés de deixar Lembra que deitar o tubo pode levar para formação de aerossóis? Então, a utilização dessas estantes é muito importante também para isso, para evitar. Deixar o tubinho na vertical é muito importante. Bem, pipetadores e técnicas de pipetagem. Essa pipeta que está aparecendo na tela para vocês é o que a gente chama de pipeta Pasteur. A Pasteur a gente utiliza muito em cultura celular, porque é uma pipeta de pipetagem rápida, que é descartável, e ela é estéril. Tem a estéril e tem a não estéril. A gente utiliza a estéril, que ela vem envolvida, cada unidade, num saquinho. E aí a gente abre esse saquinho, obviamente, por essa parte de cá, que é a parte redondinha dela, a gente abre esse saquinho e a gente pega por essa estrutura. Uma vez que a gente pressiona essa estrutura, a gente cria um vácuo dentro desse tubinho, que quando a gente está dentro do líquido, a gente puxa esse líquido, tá? E a gente usa muito para isolamento de PBMC, a gente usa muito para plaquear essas células, a gente usa muito para lavar a célula. Quando a gente quer grandes volumes, 3 ml, 2 ml e meio, para a gente não estar utilizando ponteiras, a gente utiliza a Pasteur. É muito útil para isolamento de PBMC. Tem a pipeta graduada, como eu falei para vocês, que existem os pipetadores que a gente acopla nessa região da pipeta graduada, e aí a gente consegue... É muito comum, acho que vocês já devem ter visto na graduação, disciplina de bioquímica, a gente utiliza essas pipetas graduadas com aquela bisnaguinha, né? Que a gente aperta, que cria o vácuozinho dentro da pipeta e puxa o líquido. Existem outros que são mais automatizados, que também fazem esse mesmo processo, mas como eu falei para vocês, a pipeta graduada a gente utiliza para movimentar grandes volumes. Precisa movimentar 50 ml, 30 ml. Aí a gente utiliza essa pipeta. Caso não, a gente não utiliza. Outra coisa, essa pipeta existe de vidro e existe de plástico. Laboratório de biologia molecular, a gente utiliza ela de plástico. De vidro, se for utilizada, ela tem que ser lavada, tem que ser lavada normalmente, com material desinfectante, e posteriormente autoclavada, tá? E depois que autoclavada, ela fica guardadinha numa embalagem isolada, que só é aberta dentro da cabine de segurança biológica, quando for utilizada. E por fim, aqui do lado, vocês têm os pipetadores automáticos. Pipetadores automáticos existem uma infinidade, tem os analógicos, que a gente tem que girar a manivelazinha para definir qual é o volume que a gente vai pipetar, mas também tem os digitais mais modernos, que são caríssimos, sonhos de consumo, que a gente simplesmente digita na tela quanto a gente quer puxar de volume, e aí ele puxa. Cada pipetador, ele tem sua ponteira específica. Então, a gente tem 4 tipos de ponteira. A gente tem a ponteira cristal, que ela é para pequenos volumes, e a gente utiliza muito em PCRs, em síntese de DNA, para a gente pegar pequenos volumes. Até 10 microlitros a gente utiliza a ponteira cristal. Aí tem a ponteira amarela, que é para volumes médios, que a gente utiliza até 200 microlitros. E tem a ponteira azul, que é para volumes maiores de até 1 ml. Essas são as 3 ponteiras principais que a gente utiliza no laboratório de biologia molecular. Quando a gente trabalha com cultura celular, às vezes a gente precisa modificar volumes maiores, até 5 ml. Aí a gente tem um outro tipo de pipeta, que é uma pipeta maior, que pipeta até 5 ml, de 1 até 5 ml. Tá? Então, aí é uma ponteira
cristal gigante. Ela é transparente, mas ela é bem grande mesmo. Bom, as ponteiras que a gente utiliza em laboratório, como eu falei para vocês, principalmente são essas três: ponteira cristal, ponteira amarela e ponteira azul. Onde a ponteira cristal a gente pega de 0,05 microlitros até 10 microlitros. A gente pega na ponteira cristal, 0,05 até 10. Na ponteira amarela, a gente normalmente consegue pegar de 2 microlitros a 200. Embora a gente não costuma pegar 2 microlitros em ponteiras amarelas. A gente pega a partir de 10 microlitros. Porque, obviamente, se tem a ponteira cristal que pega 2 até 10, de 0,05 até 10, por que eu vou utilizar uma ponteira maior? Eu perco a sensibilidade. Então, a acurácia. Então, é necessário a gente observar qual o volume que a gente precisa captar e qual é o pipetador e a ponteira adequada. E, por fim, a ponteira azul, ela pega de 100 microlitros até 1.000 microlitros, que é 1 ml, tá? Então, são essas as três principais ponteiras que a gente utiliza no laboratório. Como vocês podem ver, aqui na figura, a gente tem dois tipos de pipetadores, que é o que a gente chama de multicanal. Então, com o mesmo pipetador, a gente consegue colocar 8 ponteiras e fazer por canal em placa. Isso é normalmente para quando a gente vai fazer teste de MTT, citotóxico ou PCR, a gente utiliza essa ponteira multicanal. E ainda existe essa outra ponteira aqui, que é uma ponteira com 12 canais. Então, tem a de 8 e tem a de 12 canais para facilitar essa pipetagem. Isso é bom para quando a gente está fazendo muitas placas e aí torna o procedimento um pouco mais rápido, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tá tranquilo? Até agora, não. Vocês têm experiência com pipetagem? Tem alguém que nunca pipetou? Nada? Eu tenho. No meu IC, eu trabalhava na bioquímica e usava muito as pipetas de cristal, amarela, azul. Massa. Tem alguém aqui Eduarda, ainda se usa pera para puxar essa pipeta em graduada? biomol, não. Em biologia molecular, a gente não utiliza pera. Normalmente, as peras, eles utilizam para o laboratório de microbiologia, tá? Mas em biologia molecular, a gente não utiliza a pera, não. Na verdade, a gente nem utiliza a graduada. Como eu falei, a graduada é para grandes volumes, para tipo meio de cultura, e a gente utiliza o pipetador automático. É porque eu não botei uma foto, eu acabei esquecendo, mas tem um pipetador automático que conecta a essa pipeta graduada. E aí a gente consegue, ele liga na tomada, ele é elétrico, e aí a gente consegue puxar e evacuar o líquido nesse pipetador. Alguém nunca pipetou nesses pipetadores dos pipetadores automáticos? Porque nas aulas práticas, vocês vão utilizar esses pipetadores, tá? Então, se acontecer de vocês não terem experiência, o que não é obrigatório vocês terem, vocês só comunicam com os monitores na sala, ou não tem experiência em pipetagem, porque se você não sabe pipetar, muito provavelmente seu protocolo vai dar errado. Então, a extração vai dar errado, tudo vai dar errado. Então, a pipetagem é a fase mais importante de qualquer processo que você vai fazer, que você precisa pipetar. Então, se você não sabe, não faça, chame um monitor, peça para ele ensinar a pipetagem, e aí, depois que você aprender a pipetar, treinar bastante com água, aí você vai para o procedimento, beleza? É muito simples, não tem muito segredo, não. As pipetas, elas são muito autodidatas, é só você entender como é que ela funciona, porque tem alguns botões de stop, então a gente precisa entender como é que funciona esse fluxozinho. Mas só isso, é tranquilo. Só lembre de chamar os monitores antes de pipetar, se não souber. Passando. Tranquilo, né, por aqui? Sim. Então, bora lá. Equipamentos de um laboratório de biologia molecular. Centrífuga, obviamente, e aí essas centrífugas, elas variam. A gente tem centrífuga de tubo pequeno, aquele tubo que eu falei para vocês que tem até 200 microlitros, que é um microtubo. A gente tem centrífuga para tubo normal, que é o tubo até 2 ml.
A gente tem centrífuga para tubos de 15 ml, que normalmente a gente consegue também centrifugar tubos de 50, tá? Além disso, existem as centrífugas de placa. E essas centrífugas de placa podem ser tanto para spin, que é aquela volta mais rápida, só para o volume descer para o fundo do poço, como também pode ser aquela centrífuga de placa, onde a gente configura qual é a velocidade, qual é o tempo de centrifugação e tal. Então, existem inúmeras centrífugas e cada laboratório ele vai ter as centrífugas necessárias para os experimentos que ali são realizados. Cuba e fonte de eletroforese. A eletroforese, hoje, em laboratório de biologia molecular, que utiliza técnicas de PCR em tempo real, ela é só utilizada para avaliar a integridade desse ácido nucleico. Se a gente faz PCR convencional, aí a gente utiliza a eletroforese para posterior leitura. Então, onde a gente precisa que tenha a corrida das bases dos trechos de DNA que foram amplificados, que eles se destaquem dos demais, e aí sim a gente consegue fazer essa leitura. Aí ela é feita com o uso de um transiluminador, que a gente vai ver mais para frente como é que isso acontece. Mas hoje, em laboratório de biologia molecular, para que a gente utiliza a cuba de eletroforese e a fonte? A gente utiliza para avaliar a integridade desse material, desse ácido nucleico. A gente utiliza muito para RNA, porque quando a gente faz extração de RNA, a gente precisa ter certeza que não está contaminado por DNA e que esse RNA está íntegro, porque não adianta nada se ele tiver todo deteriorado. Então, a gente precisa correr um gel, e esse gel normalmente é gel agarose, a 0,8%, até mesmo a 1%. E aí a gente corre esse gel de eletroforese, vocês vão aprender como é que se faz isso nas próximas aulas, e a gente verifica se esse RNA está íntegro. RNA íntegro, beleza, a gente pode seguir o protocolo. Combinado? Mas em laboratórios que não têm equipamentos de PCR em tempo real, que é feita a PCR convencional, a cuba de eletroforese e a fonte servem para, de fato, etapa crucial na análise tanto de expressão gênica, como de estudo de associação para genotipagem, enfim, sequenciamento e tal. Mas hoje em dia já está bem moderna as coisas e, basicamente, eu só uso eletroforese mesmo para avaliar a integridade desse RNA. Pode perguntar, Carla. Ô, professora, consegue me ouvir? Consigo, pode falar. Qual o perfil da eletroforese de um DNA íntegro ou um RNA íntegro? É quando ele corre e quando ele não está íntegro, ele fica retido? Não, um RNA, é porque é bom com imagem, mas quando a gente observa um RNA, ele é bem, quando ele está íntegro, é bem característico. Primeiro, a gente observa uma banda que correu e ela se forma, que essa banda basicamente é de RNA transportador, tá? Porque quando a gente extrai RNA, a gente está extraindo RNA total. A gente extrai RNA transportador, a gente extrai RNA mensageiro, a gente extrai RNA ribossomal. Então, a gente tem diversos tipos e além dos microRNAs. A gente tem diversos tipos de RNAs ali, e esses RNAs eles vão se apresentar de maneira diferente no gel, onde tem a formação de uma banda, que é RNA transportador, tem um rastro de RNA que normalmente se dá por RNA mensageiro, porque RNA mensageiro tem diversos tamanhos, porque cada RNA mensageiro é referente a um gene, e cada gene tem um tamanho específico. Então, tem esse rastro, e depois tem uma outra banda. E essa outra banda é composto de RNA 18S ribossomal, tá? Porque o 5S também fica no rastro. Então, vocês vão ver na aula na disciplina de biologia molecular, na parte prática, como é que vocês interpretam um gel para saber se esse RNA está íntegro ou não, sem problemas. Mas é basicamente isso. São duas bandas e um rastro no meio. Se você não vê formação de banda, se você só vê rastro, aí sim esse RNA está totalmente degradado e aí a gente não consegue utilizar. Essa análise não vai ser fidedigna. Aí a gente precisa fazer uma nova extração de RNA. Tá?
Deu para entender? Deu. Obrigada. Nada. Próximo equipamento, termobloco. O termobloco, ele funciona como se fosse um banho-maria a seco, sem água. Então, a gente utiliza muito, porque no laboratório de biologia molecular, a gente, tanto no protocolo de extração de RNA como de DNA, tem uma etapa de banho-maria, onde essa amostra precisa ser incubada a uma certa temperatura. E o termobloco, ele dá uma segurança legal para a gente tem esse termobloco que está aí na imagem, e a gente tem um outro termobloco que é ainda mais moderno. Nesse outro termobloco que é mais moderno, além da gente conseguir definir qual é a temperatura que a gente quer que essa amostra permaneça, a gente consegue também definir o tempo, que é muito importante. Então, existem termoblocos mais modernos, que a gente coloca o tempo e a temperatura, e tem esse da imagem que é um pouco mais antigo, que a gente só coloca a temperatura e a gente tem que marcar o tempo mesmo no timer. É importante a gente, nesses mais antigos, a gente ligar o termobloco antes de colocar a amostra. A gente liga o termobloco, coloca a temperatura que a gente quer e ativa ele para que ele comece a esquentar. Quando ele chega na temperatura que a gente precisa, aí sim a gente coloca a amostra. A gente nunca pode colocar a amostra enquanto ele está esquentando, sempre quando ele chega na temperatura necessária. Normalmente, a temperatura que a gente utiliza para extração de RNA e DNA é 55 graus. Então, a gente coloca lá no leitor 55, coloca o play, e ele chegou em 55, aí eu vou e coloco minha amostra. Termociclador. O termociclador é muito importante no laboratório de biologia molecular, tanto para quem faz PCR convencional, como quem faz PCR em tempo real. Por quê? O termociclador, ele vai mimetizar, ele vai permitir diferentes temperaturas em determinados períodos de tempo, em determinados ciclos, para que esse DNA sofra o processo que a gente tanto conhece, que é a PCR, tá? Que é a reação em cadeia polimerase, tá? Então, basicamente a gente vai mimetizar um processo de replicação desse DNA. E aí, esse processo de replicação em laboratório é feito com base em temperaturas distintas. E aí vocês vão ver isso na disciplina de biologia molecular mais a fundo. Só que o equipamento que permite para a gente essa variação de temperatura por determinados ciclos e por determinado tempo é o termociclador. Então, nessa estrutura aqui, a gente coloca as amostras nessa parte, fecha essa tampa e programa. Eu quero tantos ciclos, onde nessa primeira etapa do ciclo ele vai se manter tantos minutos a tantos graus, depois ele vai passar tantos minutos a X graus e depois tantos minutos a X graus. E aí vai terminar minha corrida quando isso se repetir, sei lá, 40 vezes. Tá? Isso basicamente é a variação de temperatura para permitir a atividade da enzima, que a gente vai colocar no local, e a desnaturação do DNA, obviamente, seguida pelo anelamento dos primers. Então, o processo de PCR, ele se dá por desnaturação da fita, ou seja, a fita que é dupla, ela precisa se separar, quebra dessas pontes de hidrogênio, que é o primeiro processo de desnaturação. Depois tem o anelamento dos primers, onde a gente tem sequências de oligonucleotídeos, sequências curtinhas, que vão se anelar a essa fita simples de DNA. E isso acontece numa outra temperatura, tá? Já é o segundo ciclo da PCR. E numa terceira temperatura vem uma enzima, que é a DNA polimerase, que vai sintetizar uma nova fita de DNA que vai ser complementar àquela fita mãe, tá? Aquela fita simples mãe. Então, aquele processo que a gente conhece de replicação do DNA, que ocorre nas nossas células durante a fase S do ciclo celular, a gente vai mimetizar aí, no termociclador. Só que, obviamente, a gente vai colocar dentro do tubinho, de cada tubinho, não só o DNA, como também a DNA polimerase, como magnésio, que é o cofator que essa enzima precisa para exercer suas atividades, os DNTPs, que são os nucleotídeos, para sintetizar essas novas fitas, e o tampão, que é basicamente os íons necessários que
que são necessários para que essa reação ocorra. Então, a gente coloca todos os componentes dentro do tubo, coloca o tubo dentro do termociclador, e a partir daí, ele, com essas variações de temperatura, ele faz a reação de PCR. E aí, terminou aí, tá pronta a nossa PCR, a gente só amplificou aquele trecho que a gente marcou com os primers, que são os iniciadores, e a partir desse trecho marcado, a gente pode, obviamente, numa PCR convencional, a gente vai corrigir a eletroforese para verificar as bandas, tá? Isso é a PCR convencional. Para que hoje, eu não faço PCR convencional, faz muito tempo que eu fiz. Hoje em dia eu faço PCR em tempo real. Só que se eu faço um PCR em tempo real e esse processo aí de PCR, ele é feito em um outro equipamento, que a gente utiliza o ABI, que ao invés de eu precisar ler num gel, ele por fotodetecção, ele vai detectar a luz que está sendo emitida pela minha reação, vocês vão entender isso mais para frente. Para que eu utilizo um termociclador, então? Eu utilizo porque eu faço expressão gênica. A expressão gênica, eu tenho RNA, só que eu não posso submeter o meu RNA a altas temperaturas, porque o meu RNA ele não vai suportar. Eu preciso converter esse RNA a uma molécula de DNA complementar, tá? E aí, essa síntese de DNA complementar, que é cDNA, que a gente chama de cDNA, é por meio de uma reação que a gente chama de transcrição reversa, tá? Vocês vão aprender isso na aula de biomol. E essa transcrição reversa, ela ocorre justamente quando a gente tem uma molécula de RNA e, a partir dessa molécula de RNA, a gente gera uma molécula de DNA complementar. E esse processo de transcrição reversa, ele funciona do mesmo jeito que uma replicação. Só que a minha molécula base, ao invés de ser uma DNA complementar, de ser um RNA, vai ser, ao invés de ser um DNA, vai ser um RNA. Então, a gente utiliza o termociclador no laboratório de biologia molecular, que não faz PCR convencional, que faz apenas PCR em tempo real, para fazer a reação de transcrição reversa, tá? Pode falar, Túlio. O termociclador, ele faz também o que se chama de amplificação do DNA? É a mesma coisa? A técnica de amplificação do DNA é a PCR, que é a reação em cadeia polimerase. A técnica de PCR serve justamente para a gente amplificar determinados trechos do DNA, tá? Okay. Então, é exatamente isso que faz. Tá. E agora, o Real-Time PCR, ou seja, o equipamento que faz a PCR em tempo real. Esse equipamento aqui, ele vai fazer a mesma coisa que esse. Ele vai ter as mesmas variações de temperatura pelo mesmo tempo, pela mesma ciclagem. Só que tem uma diferença. Ao invés de eu pegar esse tubinho depois que termina essa reação e correr numa eletroforese para identificar o padrão de bandas e ver a amplificação, eu não vou fazer isso. Esse equipamento ele já vai me dar um número, que é um valor de CQ. E esse valor de CQ vai dizer para mim se esse gene está sendo expresso ou não, tá? Ou se eu fizer uma corrida de genotipagem, ele não vai me dar um valor de CQ, ele só vai me dizer se, por uma determinada amplificação, se tem ou se não tem uma determinada base, uma determinada base nitrogenada, um determinado nucleotídeo. Vocês vão entender isso mais para frente quando vocês pagarem biomol, porque existem diversas técnicas de biologia molecular, mas a base da biologia molecular, a técnica base, é a PCR. E a PCR, ela se baseia no mecanismo de replicação do DNA, tá? Ela mimetiza, é o mesmo mecanismo de replicação que ocorre dentro da célula, só que a gente cria ele fora da célula, num ambiente extremamente controlado, onde vai ser amplificado apenas aquele gene que é de nosso interesse, tá? E aí, a maneira de detecção, ou seja, de análise desse resultado, pode ser de maneira convencional, que é no gel de eletroforese, ou pode ser por fluorescência, que é o que é dada pelo Real-Time PCR. Vocês conseguiram entender o para que a gente usa cada um dos equipamentos? A reação de PCR, essas coisas vocês vão entender mais para frente, na disciplina de biomol. Aí quem vai dar é a professora Jaqueline, ela vai dar um espetáculo para vocês de aula. Mas conseguiram entender, né? Tem alguma dúvida sobre algum desses equipamentos ainda?
para que a gente usa? Não, né? Ah, por enquanto não. Perfeito. Vocês vão ver esses equipamentos no laboratório quando vocês forem para as aulas práticas. Desinfecção e esterilização. Bem, o processo de desinfecção, ele elimina todos os micro-organismos ou objetos inanimados patológicos, com exceção de endosporos bacterianos. Já a esterilização elimina tudo que a desinfecção faz e também os endosporos bacterianos. Essa é a diferença entre desinfecção e esterilização. Quando a gente desinfecta, a gente tira todo e qualquer micro-organismo, só que a gente não consegue tirar os endosporos bacterianos, enquanto que no processo de esterilização, a gente consegue. Beleza? Então, bora lá. O processo de desinfecção e esterilização tem exigências específicas que vai depender de qual é a natureza do agente ou dos agentes infecciosos que a gente está manipulando. Então, eu preciso saber o que é que eu estou manipulando para saber que técnicas eu vou utilizar. Se é uma técnica de desinfecção, se é uma técnica de esterilização. Então, existem alguns termos que são bastante utilizados nesse mundo da esterilização e da desinfecção, e eu vou trazer alguns para vocês. Como primeiro é o antimicrobiano. Antimicrobianos são agentes que matam os micro-organismos ou então impedem o seu desenvolvimento e sua multiplicação. A gente também utiliza antissépticos, que a gente já falou lá na higienização das mãos. E esse antisséptico é uma substância que vai inibir o crescimento e o desenvolvimento de micro-organismos sem a necessidade de matar. Tá? Então, eles são normalmente aplicados sobre superfícies no corpo. Tá? Então, a gente utiliza, por exemplo, o álcool 70, é um antisséptico. Então, é por aí. Biocida é um termo geral que é utilizado para qualquer agente que mata organismos. Germicida químico é uma substância química ou mistura de substâncias químicas utilizadas para matar os micro-organismos. Descontaminação é qualquer processo de remoção ou eliminação de micro-organismos. O mesmo termo também é utilizado para remoção ou neutralização de produtos químicos perigosos e materiais radioativos. A gente vai ver isso quando a gente for ver a descontaminação dos tampões com brometo de etílio, quando a gente faz a PCR convencional. E também a eletroforese para gel de RNA. Tá? Desinfetante é uma substância química ou mistura de substâncias químicas que são utilizadas para matar micro-organismos, mas não necessariamente os esporos. Então, eles são normalmente aplicados em superfícies ou objetos inanimados. É o que a gente passa para limpar o chão, a gente passa para limpar a bancada. Desinfecção é um meio físico ou químico de matar micro-organismos, mas não necessariamente os esporos, como a gente viu anteriormente. Para matar esses esporos, a gente precisa da ação de um esporicida, que é uma substância química ou uma mistura de substâncias que matam esses micro-organismos e os seus esporos. Microbicida é a substância química ou mistura de substâncias químicas que matam os micro-organismos, e é isso. Tá? Esses são alguns termos que vocês vão ouvir usualmente em laboratório, principalmente no setor de esterilização, mas que é bem tranquilozinho e só pela origem do nome você já consegue entender qual é a sua função. Alguns conceitos. Asepsia e antisepsia. Qual a diferença? Asepsia são um conjunto de medidas adotadas para impedir que determinado meio seja contaminado. Ou seja, eu tenho algo limpo e eu vou ter um conjunto de medidas para impedir que esse material que eu estou utilizando se contamine. Enquanto que antisepsia é quando a gente já tem o material que está contaminado e que a gente precisa eliminar essas formas vegetativas de bactérias patogênicas de um tecido vivo. Então, antisepsia se faz muito em procedimento cirúrgico, quando você precisa fazer antisepsia, a limpeza do local onde vai ter o procedimento, para que seja eliminada qualquer forma de bactéria patogênica desse tecido vivo, beleza? Então,
Basicamente, esses são os principais conceitos e os principais termos, tá? Antes de qualquer procedimento, seja ele de desinfecção ou de esterilização, a gente precisa fazer a limpeza. A limpeza, ela é extremamente importante porque ela vai remover sujidades, ou seja, poeira, tá? Principalmente poeira. Ela remove o lixo, a matéria orgânica e as manchas. E ela se baseia em, basicamente, escovar, aspirar, passar um pano, lavar, esfregar com água, com sabão. Então, é como se fosse tirar o grosso. Tá? Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, uma vidraria. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa, ao final dessa vidraria, a gente precisa que ela esteja estéril para colocar um meio de cultura. Então, ele está sujo ali. Eu vou lavar com água e com sabão, ou seja, eu fazer a limpeza. Normalmente, o sabão que a gente utiliza é o Extran. Lavou, a gente vai limpar, vai enxaguar com água destilada. Eu vou mostrar mais à frente como é que a gente faz isso. Lavei com água destilada, sequei, eu vou colocar, aí sim, para o segundo processo. Fiz a limpeza, eu vou para o segundo processo, que vai ser de desinfecção ou de esterilização. No caso, se eu quero estéril, eu coloco numa estufa ou mando autoclavar. Normalmente, autoclavar a gente coloca se tiver algum líquido dentro. Se o meio de cultura estiver dentro, a gente coloca para autoclavar. Se não, a gente só coloca numa estufa mesmo, tá? A gente retira isso porque o lixo, a terra e a matéria orgânica que encontra-se nessas estruturas pode servir de proteção a micro-organismos e, obviamente, pode interferir na ação dos produtos que a gente utiliza para fazer descontaminação, os antissépticos, germicidas e os desinfetantes. Então, para conseguir que o processo de desinfecção e de esterilização esteja ok, esteja correto e o melhor de todos, sem nenhum risco para contaminar minha amostra, eu preciso fazer essa limpeza prévia, porque não adianta nada eu pegar um pote cheio de resto de meio de cultura solidificado e botar para autoclavar. Eu não vou esterilizar, eu preciso lavar antes, para que aí sim ele passe pelo processo de esterilização. Muitos produtos germicidas também só se tornam ativos em materiais previamente limpos. E a limpeza prévia deve ser realizada com cuidado para evitar exposição a agentes infecciosos. Lembrando que a gente tem que ter muito cuidado com os materiais que a gente vai utilizar, que eles precisam ser quimicamente compatíveis com os germicidas. Não adianta a gente colocar materiais que um vai inativar o outro ou que vai gerar uma reação que provoque queimaduras, entre outras coisas, no laboratório. Esterilização. A esterilização, ela pode ser feita tanto por processos físicos como por processos químicos. Destacando agora os processos físicos, a gente tem o calor, a radiação e a filtração. O calor é aquilo que eu já tinha comentado com vocês. É quando a gente, por exemplo, pega o material e manda para autoclave. Lembra que eu falei para vocês que a gente utiliza ponteira em laboratório? As ponteiras dos pipetadores? Em biologia molecular, a gente recebe essas ponteiras em sacos. Ela pode vir tanto já na caixinha, como ela pode vir em saco. Como a gente já tem várias caixinhas no laboratório, a gente não compra mais em caixa. Hoje em dia a gente compra em saco, a gente repõe na caixinha de luva, a gente repõe as ponteiras, fecha, lacra, coloca uma fitinha, que a gente chama fita de autoclave, que ela muda de cor quando está autoclavada, e aí manda para autoclave. E aí, lá, se vocês forem na quinta-feira, eu posso mostrar a autoclave para vocês no departamento de genética e como é que ela funciona. Mas, quando a gente manda esse material para a autoclave, ele vai ser esterilizado por vapor. Ou seja, tem água ali, funciona do mesmo jeito com a panela de pressão. A gente coloca água, sela, lacra e coloca ela para esquentar. E aí, essa água ela vai gerando esse vapor e esse vapor vai esterilizando as ponteiras. A ponteira que a gente compra, ela é livre de RNase e livre de DNase. Mas ainda assim, ela é completamente estéril, mas ainda assim, a gente, por colocar ela na caixinha, a gente leva ela para o processo de autoclavar. Então, tudo que a gente utiliza é Eppendorf, tubo, quando ele não está num saquinho individual, já pronto para uso, a gente autoclava antes de utilizar. E uma vez utilizado, a gente descarta, joga fora, tá? Só ficam mesmo as caixinhas.
Então, a autoclave, ela tem um maior poder de penetração e redução do número de micro-organismos, tá? Então, é um processo físico por calor úmido, ou seja, a gente precisa da formação de um vapor. Enquanto que existe também o processo de esterilização seco, por calor seco, que aí é incineração ou flambagem em ar quente, que é basicamente quando a gente coloca na estufa. Lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho uma garrafa e essa garrafa está vazia, só que eu preciso dela estéreo, depois que eu lavar, eu mando para a estufa. Agora, se ela está com o meio dentro e eu preciso que esse meio também se torne estéreo, eu mando para a autoclave. Beleza? Então, vamos lá. Um outro processo de esterilização físico também pode se dar por radiação eletromagnética, onde que a gente mais utiliza em laboratório é, de fato, a radiação ultravioleta C, tá? E a filtração, que promove a remoção desses micro-organismos de líquidos e gases sensíveis ao calor. E essa filtração é aquilo que eu falei para vocês. Lembra que eu disse que para eu tirar qualquer amostra do NB3, eu preciso filtrar essa amostra para que eu consiga retirar, sem ter que passar por luz UV, sem ter que passar por um autoclave, porque senão vai, obviamente, degradar minha amostra biológica. Então, eu utilizo filtros. E esses filtros têm essas membranas que impedem a passagem desses micro-organismos e aí torna aquele meio líquido ou gasoso limpo, tá? Estéril. Então, aqui tem um exemplo de bico de Bunsen, só que a gente não utiliza em biologia molecular, se utiliza em microbiologia, mas para a gente não é muito comum. Aqui está a radiação UVC, que hoje em dia está sendo muito utilizada para esterilização de ambientes hospitalares, laboratoriais, ou tem essas lâmpadas que você coloca no ambiente, liga, faz tudo. Só que para a gente já é muito usual. Tem diversos laboratórios de cultura celular que, além da lâmpada UVC, dentro da cabine de segurança biológica, também tem dentro da sala, onde que após terminar o procedimento que a gente está fazendo ali, a gente vai, liga e ela já se desliga automaticamente. E aí toda a sala está sendo exposta a essa radiação UVC e, consequentemente, esses micro-organismos, eles vão vão morrer, tá? Então, por fim, os filtrozinhos, como eu falei para vocês. Esse aqui é o filtro que a gente mais usa, é para volumes pequenos, volumes a partir de 1 ml. A gente utiliza a partir de 2 ml. 1 ml é um filtro menor. A partir de 2 ml a gente usa esse filtro, mas ele também não comporta grandes volumes. Tem filtros maiores que comportam grandes volumes. Então, você precisa saber qual o volume que você vai utilizar e qual o micro-organismo que você vai utilizar para definir qual é o filtro. E aí, esse filtro pode variar tanto na espessura da membrana, na porosidade da membrana, como também no tamanho dele para a capacidade do volume que vai passar. Tem gente que trabalha com cultura celular que, ao invés de comprar o meio líquido já pronto, compra o meio sólido, o meio em pó. E aí, resuspende em água. E depois que resuspende em água, passa por esse filtro, tá? E aí tem que... eu não gosto de trabalhar com meio sólido, meio em pó. Eu não acho que seja vantajoso, porque o filtro é caro, plástico para guardar é caro, o risco de contaminação é maior e o valor do meio em pó não é tão distante assim do meio líquido. Então, a gente prefere 1000 vezes utilizar meio líquido, que rende, funciona tranquilamente bem, e a gente nunca teve problema de contaminação. Bom, falando um pouco das autoclaves. Existem diversas autoclaves. Essa aqui é mais utilizada dentro de laboratórios NB3, NB4, tá? E essa aqui é mais comum, porque é mais antiga e é mais barata. Essa aqui é horizontal e essa aqui é vertical. Existem inúmeros outros tipos de autoclave, vários tipos de autoclave, mas eu não vou falar disso aqui hoje, porque, assim, não é o objetivo da nossa aula, só quero que vocês entendam como é que funciona o mecanismo e que existem diversos tipos e esses são os mais comuns, tá? A autoclave é um aparelho que é utilizado para esterilizar materiais e artigos médicos hospitalares por meio de calor úmido, sob pressão, e ele foi inventado por Charles Chamberlain. E ele foi... eu achei interessante trazer essa curiosidade, porque ele era auxiliar de Louis Pasteur, que foi um cientista, enfim, extremamente
importante para essas técnicas que a gente utiliza até hoje. O material que a gente coloca dentro da autoclave, ele entra em contato com o vapor de água, e esse vapor de água está em altas temperaturas, pelo menos 120 graus, tá? E ele passa um determinado tempo aqui dentro como se fosse uma panela de pressão gigante. A ação combinada da temperatura com a pressão e a umidade que se encontra aqui promove a termocoagulação e a desnaturação de proteínas enzimáticas e estruturais desses micro-organismos, levando esses micro-organismos à morte, tá? Então, basicamente, uma autoclave ela é composta por um cilindro metálico, que pode ser tanto horizontal como na vertical, e esse cilindro metálico, ele possui resistência interna que tem a função de aquecer a água. Sabe aquelas resistências tipo de chuveiro? Então, tem uma resistência aí também que aquece essa água, tá? Tem uma tampa, e essa tampa ela tem parafusos, porque ela se tem que fechar hermeticamente, tá? Tem válvulas de segurança, essas válvulazinhas, que permitem a liberação da pressão, se a pressão está mais alta, ou então para fechar a saída para que aumente a pressão dessa panela, e um indicador de temperatura e de pressão e de controle, tá? Porque a gente precisa, obviamente, controlar, porque quando ele chega numa determinada temperatura, essas autoclaves, por exemplo, são as mais antigas, a gente precisa parar que ela esquente, impedir que ela aumente a pressão, e aí sim ela vai fazer o processo dela na pressão recomendada, na temperatura recomendada, pelo período de tempo que a gente mandar. Existem autoclaves mais modernas, que elas já fazem isso automaticamente, que a gente só programa e ela faz tudo sem que a gente precise se preocupar. Mas lá na genética, a autoclave que a gente tem é essa vertical, tá? Pode falar, Túlio. Eduarda, o autoclave, ele também destrói o RNA e o DNA, ou ele só atua nas proteínas, nas enzimas? Não, a autoclave, ela deixa livre de RNA e de DNA, sim, tá? Por isso que a gente faz autoclava as pipetas. Tá. Ela degrada RNA e DNA por causa da temperatura, é muito alta, 120 graus. Então, ela degrada RNA e DNA. Então, evita esse problema de contaminação. Ok. Pronto. O material a ser autoclavado, ele deve ser resistente às temperaturas utilizadas, ou seja, obviamente, a gente nunca vai colocar um material que, se a gente colocar a 120 graus, ele vai derreter, tá? A esterilização por autoclave é um dos processos mais comuns em laboratórios, hospitais, empresas e indústrias, e a gente tem até, tipo, consultório de estética, consultório de dentista. Todo mundo tem uma autoclavezinha pequenininha, que é aqueles forninhos de esterilização, tá? Então, tem o forno de esterilização, que atua como estufa, e tem também as pequenas autoclaves, que alguns desses consultórios mais modernos, eles já possuem. As vantagens. É uma alta eficiência na esterilização e é um equipamento de baixo custo e de simples operação. Embora eu não considere assim tão simples. Vou falar por quê. Eu tenho medo da autoclave. Eu já não gosto de panela de pressão em casa. E uma autoclave é uma panela de pressão gigante. Vocês vão ver lá na genética. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai utilizar uma autoclave. É simples, é só seguir o passo a passo à risca. Mas também não é a coisa mais simples do mundo. Se você tem problema com panela de pressão em casa, com autoclave, Ave Maria, mas problemática ainda. Mas, de toda forma, não é tão complexo assim, não, tá? Eu posso mostrar para vocês como é que a gente faz o processo de autoclavagem se vocês forem na quinta-feira, tá? Mas é muito simples. A gente abre essa tampa. Deixa eu voltar para cá. A gente abre essa tampa aqui, enche de água até que ele tem uma telazinha aqui dentro, uma cesta de metal. E aí a gente coloca as coisas dentro dessa cesta de metal e embaixo tem água, tá? Essa água tem que ser destilada. A gente fecha esses parafusozinhos, e quando a gente sempre fecha esse parafuso, a gente tem que fechar eles por igual. Ou seja, eu pego esse parafuso e esse, que é o do lado contrário, e fecho ao mesmo tempo. Esse com o de cá. Então, sempre eu tenho que fechar de maneira
perpendicular, de extremos, parafuso de extremos. Fechou, a válvula tá certinha, bem apertadinha. Também não posso apertar muito, porque senão não vou conseguir abrir depois, mas ele tem que estar bem preso. Aí a gente liga a autoclave para que essa água esquente. E aí ela começa a esquentar. Quando ela chega na temperatura que a gente quer, o que é que a gente faz? Ela começa a liberar, por uma válvula, ela começa a liberar umas gotinhas de água do vapor. E aí é o momento que eu preciso fechar essa válvula. Fechei a válvula do vapor, ele vai começar a gerar uma pressão ali dentro, que é justamente uma panela de pressão. Ele começa a gerar essa pressão. Quando ele chega na pressão que a gente precisa, que é 1,1 de pressão atmosférica, a gente, e ele está na temperatura adequada, o que a gente faz? A gente pede para ele parar de aquecer. A gente meio que bota para o mínimo de aquecimento, porque ele vai manter aquela temperatura que está ali e manter aquela pressão e aquela umidade. E mantém, e começa a contar o tempo. Eu quero, vão ser 15 minutos. Então, começa a contar o tempo. Contou o tempo, parou os 15 minutos, aí eu vou e abro a válvula de pressão, para que o vapor comece a sair. A mesma coisa na panela de pressão, que a gente levanta aquela válvula para o vapor começar a sair. O vapor vai saindo devagarzinho. Quando ele está totalmente livre de vapor ali dentro, aí sim é que a gente pode abrir a autoclave. A gente abre da mesma maneira que a gente fechou, com os parafusos paralelamente. A gente abriu esses parafusos, levantou com cuidado a tampa, porque obviamente vai sair um vapor dali, da mesma forma que uma panela de pressão. E pronto, tira as coisas. Tudo que a gente tirar do autoclave vai sair molhado. Por quê? Porque foi esterilizado no vapor. Então, eu vou pegar com uma luva adequada, uma luva que vai me proteger tanto da temperatura como de eu contaminar as coisas que eu estou mexendo ali no autoclave, e vou levar para uma estufa. E na estufa, ele vai ficar até secar, tá? Então, qual a desvantagem? É a manutenção do volume dos resíduos tratados, que tem que estar sempre repondo com água destilada. A geração de maus odores e aerossóis não patogênicos, isso é verdade. Toda vez que a gente passa junto da autoclave, que ela está funcionando, a autoclave fica bem na entrada do nosso laboratório. É um cheiro bem desagradável, tá? E também precisa de recipientes termo-resistentes que têm custo relativamente elevado. Ou seja, aquelas caixinhas de ponteira, tudo que a gente coloca dentro do autoclave precisa ser termo-resistente, porque senão vai derreter e a gente vai perder não só o material, como a autoclave também. O vapor ele fica na pressão de 1,1 kg por centímetro quadrado até atingir a temperatura de 121 graus Celsius. A autoclave permite a morte de endosporos termorresistentes quando a gente tem um aquecimento com ponto de ebulição da água acima de 1 atm, tá? Não é possível assegurar que os endosporos foram completamente mortos, a menos que a temperatura esteja de 121 graus Celsius, seja mantida durante 15 minutos. Então, o tempo mínimo que a gente liga um autoclave é de 15 minutos, tá? Então, o processo de autoclavagem em si, ele dura cerca de 1 hora, 1 hora e meia, tá? Porque tem toda uma demora que ela leva para aquecer. Quanto maior a autoclave, maior o tempo que ela demora para aquecer, enfim. Então, é um processo que dura de 1 hora, 1 hora e 15, mais ou menos por aí. Se o material submetido ao processo de esterilização ele é de um volume muito grande, a transferência de calor em seu ambiente, em seu interior vai ser lenta, tá? Então, a gente precisa aumentar o tempo de exposição ao aquecimento. Então, é aquela coisa, se eu coloco um monte de coisa dentro da autoclave, onde para chegar dentro dos itens que eu estou colocando ali vai ter uma maior dificuldade, eu aumento o período de tempo. Se eu estou colocando pouca coisa, umas 3 caixinhas de ponteira e o autoclave de um tamanho adequado, não tem problema, tá? Agora, quanto maior o volume da coisa que eu colocar, maior o tempo que eu preciso expor a uma alta temperatura. No caso de autolavagem de frascos contendo os líquidos, é importante desrosquear, obviamente, porque ali vai gerar uma pressão. Se você não tem uma saída para que aquele líquido que vai gerar um vapor, esse vapor saia do frasco, ele vai explodir. Então, a gente precisa, toda vez que a gente coloca um líquido dentro do frasco, no autoclave, a gente coloca ou ele desrosqueado a tampa, ou então a gente tampa com um chumaço de algodão com gaze, sempre assim. Ou então a gente faz uns furinhos no papel alumínio,
sempre a gente tem que permitir a saída de ar do recipiente que tem líquido, tá? Senão explode mesmo. Bem, a autoclave, então, ela consiste num processo de pré-vácuo, admissão de vapor, esterilização, uma exaustão lenta, arrefecimento da carga e descarte do condensado, tá? Então, primeiramente, a gente cria uma pressão negativa no interior da autoclave, que é aquilo que eu falei, a gente aumenta a temperatura até que gere uma pressão ali dentro daquela panela e a gente fecha a válvula. O vapor que é introduzido, entrando mais facilmente por causa do vácuo, aumentando a pressão gradativamente para que ocorra o contato entre a água superaquecida e os materiais de interesse, assim como fazer com que ele penetre nos invólucros com acesso total às suas superfícies. O que quer dizer isso? É aquilo que eu falei antes, a gente precisa que o ar penetre dentro da ponteira, porque só o ar penetrando na ponteira é que ele vai esterilizar. Então, se eu pego aquela minha caixinha, selo ela toda para impedir qualquer passagem de ar dentro, eu não vou estar entupindo nada. Eu vou estar colocando uma coisa completamente lacrada dentro de um ambiente que eu preciso que entre vapor ali. Então, a maneira que eu vou embalar esse meu material é extremamente crucial para se essa minha esterilização vai ser eficiente ou não. Manter a temperatura e a pressão alta, as quais são diferentes entre cada material introduzido durante o período de tempo necessário para concluir o processo. Isso é muito comum quando a gente vai autoclavar meio de cultura. Cada meio de cultura, quando ele, no seu rótulo, ele diz, a gente precisa que esse meio seja autoclavado e durante tanto tempo, a tal temperatura, em tal pressão. Sempre nas embalagens dos meios de culturas eles vão dizer. Então, isso vai padronizado mesmo para plástico e vidraria é aquilo, 15 minutos, 121 graus, que a gente garante livre de esporos, livre de RNA, livre de DNA, livre de micro-organismos. Agora, em relação a meio de cultura, cada meio de cultura tem sua própria especificação. É importante também liberar o vapor aos poucos, lembra que eu falei, para que essa pressão vai diminuindo, e esse vapor ele passa por filtros de poros pequenos que impedem que os micro-organismos saiam da autoclave e que permitem uma redução aos poucos da pressão até atingir a atmosfera. Esses filtros é só um cuidado a mais, porque uma vez que a gente induz uma temperatura altíssima por um determinado período de tempo, esse micro-organismo ele vai ter morrido. Então, assim, é um cuidado a mais só para que, se passou algum, não seja transmitido para o meio ambiente. Tá? Mas a autoclave, ela confere esse processo de esterilização de 99%. Por fim, o efluente formado, ou seja, aquela água que está lá embaixo, ele tem que ser descartado numa estação de tratamento e posteriormente liberado como efluente doméstico. Então, essa água, não sei se vocês conseguem observar aqui, mas nessa autoclave, ela tem uma válvula aqui na lateral. E essa válvula, ela permite a liberação dessa água que está aqui dentro. Então, uma vez que a gente usa a autoclave, terminou de utilizar, essa água esfriou, a gente abre essa válvula para descartar esse líquido. Só que ele não pode ser descartado diretamente no esgoto, ele precisa passar por um tratamento antes. Estufa. Estufa é esterilização por calor a seco, tá? Então, a produção de calor no estufa, ela é uniforme e ela é extremamente controlada. E aí ela não queima, não danifica o produto que está sendo esterilizado e é apenas danosa para os micro-organismos que estão presentes no objeto. Ela vai reter o calor por meio de camadas termoisolantes, então tem camadas termoisolantes aqui nas paredes da estufa que impedem a dissipação desse calor. Ou seja, colocou as coisas na estufa, não fica abrindo a porta, porque quando você abre a porta, você aumenta a dissipação desse calor. Então, mantenha a porta fechada até a retirada do que você precisa. De aço inox, que basicamente é o material mais comum para essas estufas, e ela possui um polímero tipo espelho e sistema de vedação com silicone aqui na porta e trinco de pressão.
tem um medidorzinho que tanto avalia a pressão como a temperatura. Outro tipo de esterilização por processos físicos é a radiação ultravioleta. Como eu falei para vocês, a gente utiliza a luz violeta C, que ela vai produzir uma injeção de elétrons que vai levar à destruição de camadas, membranas, além do material genético desses micro-organismos. Então, a luz UV ela é utilizada tanto para esterilização de ambientes, como também para cabine, como eu já falei antes para vocês. É no mínimo 15 minutos, tá? E mais do que 15 minutos não é necessário, porque acaba até estragando os materiais plásticos que a gente coloca dentro do... Com o tempo acaba rachando, enfim. Então, a gente utiliza a luz UVC 15 minutos antes, 15 minutos depois, e ok, tá tudo esterilizado, tudo limpo, sem problema nenhum. Lembrando que antes a gente precisa fazer a limpeza, tá? Antes da autoclave, antes da estufa, antes da luz UV. Por fim, a gente tem o álcool 70, tá? O álcool 70, que é o etanol, ou o 2-propanol, que é o isopropílico, eles têm propriedades desinfetantes similares, só que as funções são diferentes. O etanol a gente utiliza basicamente para esterilizar a nossa pele, né? A nossa mão e tal. E o propanol, que é o isopropanol, a gente utiliza mais para esterilização de desinfecção de bancadas, tá? A gente utiliza mais tela de computador, tela de telefone, equipamento, a gente utiliza o isopropanol. Eles são ativos que têm ação contra bactérias vegetativas, fungos e vírus lipídicos, mas não têm ação contra esporos, tá? Então, lembra que a gente falou a diferença entre desinfecção e esterilização? É aí que tá. Então, o álcool 70, ele não esteriliza, mas ele desinfecta. A sua ação sobre vírus não lipídicos é variável. Para sua maior eficácia, o álcool 70 ele deve ser utilizado, obviamente, na concentração de 70%, tá? Isso porque concentrações mais altas ou mais baixas não tem ação germicida. Normalmente, quando a gente utiliza concentrações mais altas, a gente leva à fixação desse micro-organismo e não à morte, tá? Uma vantagem importante das soluções de álcool é não deixar resíduos nos objetos tratados. Obviamente, quando você passa o álcool, ele evapora, então não fica aquela bolsa, não fica pegajoso, não fica nada. Álcool 70 é vida, eu indico para todo mundo e é isso aí. Tudo ok até agora, pessoal? Sim. Então, bora seguir. Vidraria, como é que a gente faz o processo? Primeiro, a gente lava com água e sabão, como eu falei para vocês, é estranho. Tem algumas estruturas no laboratório que a gente utiliza para facilitar a limpeza dessas vidrarias. Obviamente, no Becker, por exemplo, a gente consegue lavar com uma bucha, então é tranquilo. Só que em algumas vidrarias, como essa aqui, que eu não lembro o nome, é difícil alcançar essa parte, é balão volumétrico, né? É difícil alcançar essa parte. Então, tem algumas escovinhas, que ela é como se fosse um aramezinho, que no comprimento e na ponta, ela tem tipo uma escova. E aí a gente consegue lavar essas vidrarias sem problema. Após que a gente lava com sabão, que normalmente a gente utiliza Estran, a gente enxágua com água destilada. Enxagou com água destilada, a gente coloca para secar em estufa. E essa secagem é 1 hora a 170 graus ou 2 horas a 160 graus. Tá? Esse é o procedimento correto para esterilização de vidrarias. Tudo bem? Então, feito isso, você já pode utilizar a vidraria. Quando a gente utiliza RNA, já é um pouquinho diferente, porque a gente não pode pegar essa vidraria e lavar só com água e sabão. A gente precisa deixar ela de molho numa solução de peróxido de hidrogênio e água. A gente deixa ela de molho durante 20 minutos, depois a gente enxágua com água destilada e aí sim, depois a gente seca, tá? Para utilizar, né? Seca na estufa para ser utilizada para RNA. E a gente não utiliza água e sabão para lavar RNA, não. A gente utiliza para fazer a limpeza mais grossa e depois a gente deixa de molho no peróxido de hidrogênio com água. Para RNA, tá, pessoal? Então, sono.
Bancadas, pias e equipamentos, normalmente a gente limpa com álcool a 70 ou com isopropanol, tá? Obviamente, no laboratório que a gente trabalha com brometo de etílio, a gente precisa isolar a bancada onde tem a manipulação desse brometo. Então, todo laboratório, ele tem uma bancada que é específica para a eletroforese, e aí nessa bancada, ela normalmente ela é forrada com papelzinho, papel madeira, sabe aqueles papéis? Forra com papel, e aí a gente coloca as cubas de eletroforese, a fonte, tudo em cima. E aí é feita uma limpeza desse papel, a retirada do papel, descarte, e para ficar tudo tranquilo nesse ambiente para utilização com brometo de etílio. Isso porque o brometo, ele é altamente cancerígeno, então ele não pode, tudo que a gente manipula com brometo, ele não pode ser misturado com as outras coisas, porque senão ele vai ficar aderido à vidraria, enfim, e acaba sendo tóxico para a gente. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Tudo que a gente trabalha com brometo, ser separado, tá? Obviamente, a gente tem que também observar o manual de cada um dos equipamentos e é sempre importante que em cada equipamento tenha do ladinho o seu POP, ou seja, o procedimento operacional padrão que é utilizado para mexer naquele equipamento, e também, normalmente, sempre tem um caderninho de agendamento, tá? Quando o laboratório ele é utilizado por várias pessoas ou vários grupos. Então, fulaninho vai utilizar tal dia, e não só de agendamento, mas também de utilização. A quem foi uma pessoa utilizar? Foi fulaninho, qual dia, qual hora? Então, tudo isso também é anotado para entender como é que está sendo o funcionamento, quem está funcionando de maneira correta, quem está utilizando, enfim, tudo isso é extremamente necessário. Biossegurança e técnicas de biologia molecular. Bom, uma técnica bastante falada em biossegurança é a recombinação de DNA, que é basicamente a combinação de material genético de diferentes fontes, criando assim organismos geneticamente modificáveis, que são as OGMs que a gente já falou desde ontem, tá? Então, alguns exemplos de OGMs são animais transgênicos, que também podem ter sofrido nocaute, que são animais que tiveram alguns genes inativados ou então suprimidos, e também as tão famosas plantas transgênicas, tá? A criação ou utilização dessas OGMs, ela deve ser realizada após avaliação do risco de segurança biológica. Obviamente, a gente nunca vai gerar uma OGM que a gente não tenha certeza de qual vai ser o resultado final ali. Então, a gente nunca pode tornar algo que não é patogênico ou tornar mais agressivo. Tudo tem que ser fiscalizado com regras da segurança biológica, que, de fato, precisa-se ter uma avaliação bem rigorosa desse risco. Então, o que é que a gente leva em consideração? As propriedades do organismo doador, a natureza das sequências de DNA que serão transferidas, se é DNA, o que foi, qual é o que é que o gene ele vai transcrever, as propriedades do organismo receptor e as propriedades do ambiente, tá? Então, no Brasil, quem gere esse processo é a Lei 11.105 de 2005, que basicamente normatiza toda a utilização de organismos geneticamente modificados aqui. E aí, esses organismos geneticamente modificados, como eu falei, não só são animais, mas também as plantas transgênicas. E, basicamente, a criação dessa lei foi para essa parte de plantas transgênicas, tá? Então, a lei fala mais disso. Quais são os reagentes principais de destaque num laboratório de biomol? Primeiro eu trago a acrilamida. A acrilamida, ela é um polímero que é utilizado para fazer gel, pode ser gel de ácido nucleico, mas a acrilamida se usa mais para gel de proteína, porque sim, também se faz gel para proteína em proteômica, acho que vocês vão até ver em alguma disciplina. E a acrilamida, ela é uma amida que é derivada do ácido acrílico ao se substituir uma hidroxila da carboxila pelo grupamento amina. Então, ela tem uma suspeita de ser carcinogênica e neurotóxica, não é comprovado, mas então ninguém quer provar, então é bom manter os cuidados que são
extremamente importantes para evitar irritação nos olhos, na pele e no trato respiratório. A acrilamida, ela é imediatamente absorvida pela pele. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao manuseá-la, sempre utilizando luva, jaleco e todo o EPI necessário, tá? Ela é derivada de alimentos que contêm amido, tá? Então, como é que surge a acrilamida? Ela surge de uma reação que ocorre entre açúcares e aminoácidos que compõem o alimento, principalmente batata tem muita acrilamida, e aí gera essa reação entre açúcares e aminoácidos leva à formação da acrilamida. Em biologia molecular, a gente usa a acrilamida, que é derivada da hidratação da acrinolitrila, tá? Então, basicamente aqui tem um desenho de uma cuba de eletroforese para proteína, que diferentemente de ácidos nucleicos, a gente faz eletroforese para proteína em cuba vertical e não cuba horizontal. Um segundo reagente que é bastante importante em biologia molecular, que a gente já falou bastante, é o brometo de etílio. Tá? O brometo ele é um intercalante de ácido nucleico. Então, a gente utiliza ele para detectar, por ele emitir uma fluorescência, como vocês podem ver aqui na imagem, a gente utiliza ele para detectar as bandas de ácidos nucleicos, quando a gente faz uma PCR convencional, ou até mesmo quando a gente faz um simples gel de RNA para verificar a integridade. Então, por ele ser intercalante de ácidos nucleicos, ele se liga a essas moléculas, tanto de RNA como de DNA, e quando a gente coloca ele numa luz fluorescente, ele emite essa fluorescência, tá? E aí isso ocorre dentro de um transiluminador. A gente tem que ter alguns cuidados, porque ele é altamente cancerígeno, tá? E aí, quando esse gel que possui brometo de etílio, ele tem que ser descartado após o processo de descontaminação. Não só o gel, como também o tampão que está dentro da cuba de eletroforese. Então, no laboratório de biologia molecular, que trabalha com brometo de etílio, a gente tem o tampão, que ele é utilizado até 3 vezes, por até 3 géis, tá? E aí a gente descarta esse tampão em uma vasilha. E esse tampão, ele tem que ser descontaminado antes de ser derramado no esgoto. Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, a amostra biológica a gente tem que autoclavar? O brometo de etílio não é por autoclave, tá? A gente tem um processo de descontaminação que obedece a diversos protocolos que tem na literatura. Como exemplo, eu trouxe esse de Bensal, de 1988, que ele utiliza carvão ativado para inativar o brometo de etílio. Só após ele ser inativado é que ele pode ser descartado. Aí pode descartar em esgoto comum, certo? A estrutura física de um laboratório de biologia molecular, ela requer a preparação, não só equipamentos, mas algumas salas específicas. Pode ser um único laboratório? Pode ser uma única sala, mas ao mesmo tempo a gente precisa delimitar os espaços onde cada um daqueles procedimentos vai ser feito. Eu nunca vou poder fazer uma reação de pré-PCR onde eu lido com amostra biológica suja. Também nunca vou fazer um processo de extração de RNA no local onde eu faço a PCR. Então, precisa ocorrer essa delimitação de espaço. E aí tem um espaço onde a gente recebe e faz a preparação de amostras, ou seja, a extração de RNA e de DNA. Tem a sala de pré-PCR, onde a gente faz o preparo da reação, que é o mix. Tem a sala de PCR, onde ocorre, de fato, a reação. E tem a sala de pós-PCR, que é onde tem uma bancada de eletroforese ou um fotodocumentador, se, no caso, essa PCR é convencional. Porque se a PCR ela for em tempo real, não é necessária essa sala de pós-PCR. A gente só precisa dessas 3 salas aqui. Quando eu falo em salas, não necessariamente é um espaço físico delimitado com parede. Não necessariamente, tá? É legal se for? Mas não é extremamente exigido. Se for separado apenas uma cabine para cada um tipo de procedimento, não tem problema, tá? É só nunca fazer coisas diferentes no mesmo espaço. Local que eu faço extração de RNA, nunca faço extração de DNA. A bancada é separada. Local que eu faço a pré-PCR, não posso fazer extração. Local que eu faço extração, não posso fazer pré-PCR. Contaminação de amostras. Como é que eu evito? Obviamente, uso luva sem pó, nunca, como eu falei para vocês antes, e troco as luvas frequentemente.
Utilizam materiais que são livres de DNases e de RNases. E se esse material não for, autoclavam antes de utilizar. Utilizar também ponteiras com barreiras, ponteira com filtro. Ponteira com filtro, a gente nunca autoclava, tá? Ponteira com filtro, ela já vem livre de RNA e DNase, a gente simplesmente pega ela na caixinha e já usa. Não se autoclava a ponteira com filtro. Minimizar, obviamente, a geração de aerossóis. Como é que a gente faz isso? Quando a gente vai abrir um tubo, antes de abrir esse tubo, para que não gere respingo, a gente dá um spin nele, que é aquela centrifugação mais rápida, tá? E aí o conteúdo dele vai para o fundo do poço e aí eu consigo abrir tranquilamente, minimizando a geração desses aerossóis. É importante também sempre fazer a alíquota de reagentes. Por quê? Porque normalmente, por exemplo, a gente compra um Master Mix. 5 ml de Master Mix é mais de R$5.000. 5 ml só, tá? Como é que a gente faz? Eu vou ficar tirando daqueles 5 ml tudo que eu vou utilizar. Cada vez que eu vou utilizar, sei lá, fazer 10 placas. Cada vez que eu faço uma placa, eu vou lá e tiro daqueles 5 ml. O risco de contaminação é alto. Então, como é que a gente faz normalmente no laboratório? Uma pessoa fica responsável por fazer a alíquota desses reagentes mais caros. Ele vai lá, faz alíquotas naqueles tubinhos de 2 ml, alíquotas de 1 ml. Então, sempre que você for utilizar, você utiliza as alíquotas, nunca o tubo original. E, obviamente, atenção redobrada na água utilizada. A gente utiliza em laboratório de biologia molecular água destilada e água miliquê. Água miliquê é o que a gente chama de água ultra pura, que ela, além de ser livre de micro-organismos, ela é livre de íons também. Ou seja, ela não influencia, se a gente colocar a água numa reação de PCR, ela não vai ter influência nenhuma, ela só vai servir de água mesmo ali, tá? Só para aumentar o volume da reação. Então, ela não tem íons, consequentemente, não influencia as reações de PCR. Conseguiram entender isso? É muito importante vocês entenderem que a gente utiliza água miliquê em biologia molecular, que a gente não utiliza água destilada. Pode falar, Túlio. Qual é a diferença, então, da água destilada para essa água miliquê? Então, a água destilada, ela tem ainda alguns íons, tá? Enquanto que a água miliquê a gente chama de água deionizada. Ela não tem nenhum íon, é só água, é água ultra pura. Aí, essa é a diferença da água destilada, que a água destilada ainda tem alguns íons. Planos de emergência, e a gente já está caminhando para o final. Eu acho que vai dar tempo de dar tudo agora de manhã. E aí vocês ficam com a tarde livre para fazer a atividade. Vamos conversando. Bora lá. Planos emergentes, de emergência. Os planos de emergência, todo laboratório tem que ter, ou seja, é basicamente um manual de o que fazer em cada uma dessas situações. Então, ela deve indicar os procedimentos operacionais, precauções contra desastres naturais, avaliação do risco do perigo biológico. Então, nesse plano de emergência também tem uma cópia desse mapa de risco. Tomar a medida, o que fazer em caso de exposição acidental e como realizar a descontaminação do ambiente. Como fazer a evacuação de emergência das pessoas e de animais que estão presentes em locais. Eu gosto de ressaltar bastante isso. Animais, sim, porque se você está trabalhando com animais e ocorre qualquer acidente nesse laboratório, você tem responsabilidade em retirar os animais também, tá? Não é só você e as pessoas que trabalham ali. Tratamento médico de urgência de pessoas expostas e feridas, vigilância médica das pessoas expostas. Eu não comentei, mas laboratórios NB3 e NB4 tem que ter médicos associados, e esses médicos fazem avaliações regulares das pessoas que estão utilizando esse laboratório. Então, cada pessoa que utiliza o laboratório NB3 e NB4 tem uma ficha médica, tá? No laboratório. Tratamento clínico das pessoas expostas, investigação epidemiológica e continuação das operações depois do acidente, tá? Aconteceu o acidente, a gente conteve, descontaminou, e agora? Como é que a gente continua a nossa operação? O que é que a gente precisa fazer, tá? Em caso de ferimentos por picadas, cortes ou abrasão. A pessoa que se acidentou, ela deve retirar a roupa de proteção, ou seja, retira a luva,
lava a mão ou qualquer outra zona que tenha sido afetada, aplica o desinfetante cutâneo, que normalmente é aqueles sabonetes antissépticos, e, se necessário, consulta um médico. Porque, se necessário, me furei, mas foi com a seringa que eu não utilizo, não estava contaminada com amostra biológica. Então, eu não preciso ter atendimento médico. Foi só um furinho. Agora, se essa seringa foi utilizada para manipular a amostra biológica, aí sim, esse indivíduo precisa ter um atendimento médico e fazer uma profilaxia. Deve notificar-se a causa do ferimento e os organismos implicados e manter registros médicos corretos e completos. Ou seja, se eu tenho certeza que aquela amostra é uma amostra de um paciente HIV positivo, eu preciso informar ao médico que está me acompanhando que aquela amostra era positiva. Se eu ainda tenho a amostra, essa amostra ela pode ser utilizada para fazer a testagem. Então, mas de toda forma, o normal e o comum é o paciente ser encaminhado ao médico e o médico toma a atitude necessária e a atitude correta. Ingestão de material potencialmente infeccioso. Então, se acontece de a gente ingerir, o que é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo, mas pode acontecer, né? Tem gente para todo mundo. Tirar a roupa de proteção, consultar um médico, identificar qual foi o material que foi ingerido e notificar as autoridades e as circunstâncias do acidente, como foi que isso aconteceu. Obviamente, procurar atendimento médico e manter registros de tudo isso no laboratório. Se acontece a formação de aerossóis potencialmente infecciosos fora da Câmara de Segurança Biológica, o que a gente tem que fazer? Como é que pode formar um aerossol fora da Câmara de Segurança Biológica? Estou carregando um tubo que tem a amostra biológica ali dentro de MTB, esse tubo caiu no chão, derramou, formou aerossol. O que é que eu tenho que fazer? Correr. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é sair da área. No caso de aerossóis, tá? Saio da área, os indivíduos que foram expostos diretamente são encaminhados para atendimento médico, supervisor do laboratório, ele é informado e é ele que vai conduzir as medidas necessárias para a desinfecção do local, tá? E aí, como é que isso ocorre? Ninguém entra na área pelo período mínimo de 1 hora, tá? Isso porque a gente precisa que esses aerossóis que estão no ar, eles decantem e elas preguem no solo, tá? Ou em alguma superfície. Então, a gente precisa esperar esse período mínimo de 1 hora, a depender do volume que foi derramado. Se o volume for muito grande, aí eu tenho que esperar, sei lá, 24 horas, tá? Se o laboratório não tiver esse sistema de exaustão de ar também, aumenta o tempo de espera, tá? Se o laboratório tiver esse sistema de exaustão de ar com filtro EPA, é mais tranquilo. Mas, se não, retarda por pelo menos um dia sem ninguém entrar nesse laboratório. Colocar sinais na porta indicando que a entrada nesse laboratório é proibida, para não vir nenhum desavisado em entrar. Após esse prazo, a descontaminação deve continuar controlada pelo responsável da segurança e deve-se utilizar roupa de proteção apropriada e proteção respiratória. Então, vou dar um exemplo. Caiu meio com MTB no chão. Saí, fui embora do laboratório, corri, fiz tudo que tinha que fazer. Qual a próxima etapa? Depois que o chefe do laboratório passou o período de tempo, eu já posso entrar no laboratório, porque a formação de aerossóis já reduziu, ele já tem um termozinho que eu não estou lembrando. Mas não tem mais aerossol no ar. O que é que a gente faz? A gente vem e coloca o líquido apropriado para matar esse MTB, que basicamente é a solução de hipoclorito. A gente derrama essa solução de hipoclorito por cima e cobre com umas toalhas específicas que normalmente tem dentro do laboratório de NB3. Cobriu, aí a gente retira essas toalhas, manda para autoclavar. Obviamente, eu estou com todo equipamento de segurança individual. E depois que a gente coloca essas toalhas para autoclavar, essas mantas para autoclavar, a gente, ou então para descarte, depende do tipo de manta,
a gente passa mais hipoclorito no chão, álcool 70, ou no chão, na bancada, onde houve o derramamento, e pronto, tá limpo. Certo, pessoal? Então, se for necessário, também faz a limpeza com água e sabão, obviamente, esfrega, então é isso. Mas primeiro a gente precisa inativar esse micro-organismo, que é com o uso de hipoclorito. Vamos passar. Recipientes quebrados e substâncias infecciosas derramadas. Eles têm, como eu falei, ser cobertos por panos ou papel absorvente, regado com desinfetante pelo tempo devido, retira o pano ou papel e o material partido, e, obviamente, fragmentos de vidro, se tiverem, né, devem ser manipulados por pinças, nunca pegar com a mão. A área contaminada, ela deve ser esfregada com desinfetante, a gente esteriliza o material que for utilizado na limpeza, se a gente utiliza o pano, tudo que for, em autoclave, ou então coloca eles imersos em desinfetante, e papel, pano, esfregão que for utilizado para lavar, coloca no recipiente de resíduos contaminados, sempre, tá? Tudo que a gente faz para desinfectar, a gente tem que estar não só com luva, mas com os equipamentos de segurança individual necessários, EPIs necessários. Sempre é importante ter material de emergência disponível nesse laboratório, ou seja, uma malinha de primeiros socorros, que vai ter antídotos universais e especiais, isso dependendo se você manipula algum tipo dessa amostra. Então, a caixinha de emergência vai depender do que você manipula nesse laboratório. E, obviamente, extintores de incêndios apropriados, né? Esse material, como eu falei, ele pode variar de acordo com a circunstância do local, ou seja, do que você está manipulando nesse laboratório. Então, bora lá. Recapitulando tudo que a gente viu hoje, tá? Biossegurança é, basicamente, o conjunto de procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades profissionais, tá? Então, que conjunto de procedimentos são esses? São um conjunto de medidas, desde elas medidas administrativas, técnicas, educacionais e médicas. Então, as medidas administrativas passam desde os POPs, que devem ser criados, ou seja, como se conduzir em cada uma das situações, como também a organização desse laboratório. Medidas técnicas é como é que a gente pode prevenir acidentes. Educacionais é, obviamente, o treinamento, é aquilo que eu falei para vocês. Antes de entrar em qualquer laboratório de nível de segurança biológica, 3 ou 4, eu preciso ter o treinamento adequado. Se eu trabalho em biotéria, eu preciso ter o treinamento adequado. E, por fim, as medidas médicas, que é o programa de medicina ocupacional. Em caso de acidente, já tem um médico, certo? Quem é que vai... Para onde esse indivíduo vai ser conduzido? Que medidas médicas devem ser tomadas? Então, para a gente trabalhar se sentindo em um ambiente com biossegurança ok, correta e compatível com o que a gente está utilizando, a gente precisa, primeiramente, avaliar os riscos. Se o risco for biológico, a gente precisa classificar entre 1, 2, 3 e 4. Lembra? Grupo de risco 1, aqueles organismos que não são patogênicos. Grupo 2, aqueles indivíduos que são patogênicos, mas para se disseminar é mais complicado, porque não se dissemina pelo ar, a maneira de infecção é mais complexa, enfim, para se disseminar no ambiente é mais difícil. Se for um grupo de risco 3, como, por exemplo, para a Mycobacterium tuberculosis ou para o SARS-CoV-2, que são micro-organismos que podem ser transmitidos pelo ar também, que o processo de infecção ele é um pouco mais rápido, mas que existem medidas profiláticas e de tratamento também para essas infecções. E, por fim, o grupo de risco 4, que aí, normalmente são vírus, e que os tratamentos não são estabelecidos e não tem medidas profiláticas bem estabelecidas também, tá? Então, se risco biológico, classifica desses 4. 3, usar níveis de contenção. Então, é aquilo que a gente estava falando, as barreiras primárias e as barreiras secundárias. Tá?
Além, obviamente, do laboratório, ele está de acordo com o nível de segurança biológica compatível com o risco. E, por fim, usar o conjunto de medidas, que foi aqueles conjuntos que a gente viu anteriormente, que são as medidas administrativas, as medidas técnicas, as educacionais e as médicas. A gente utilizando todas essas ferramentas, a gente vai ter um ambiente seguro, de fato, um ambiente biosseguro. Por fim, eu trago esse slide com essas imagens, porque, para mim, o principal de você estar em um laboratório e se sentir seguro é você utilizar o bom senso, tá? Nunca faça nada que você sabe que pode dar errado, tá? Então, sempre tenha, se você tem alguém que é superior a você no laboratório, que tem mais tempo, sempre tire dúvidas, sempre pergunte, porque é extremamente fundamental. A experiência ajuda muito a gente a se livrar de muitos acidentes e de muitos riscos que normalmente a gente poderia estar exposto, mas que com experiência a gente acaba minimizando. E, por fim, nunca utilizem jaleco na rua, galerinha. Além de ser proibido, é tão feio. É tão feio. Quem utiliza jaleco na rua é pipoqueiro, porque é da profissão deles, entendeu? Profissional da saúde não pode utilizar jaleco na rua, porque além de estar levando tudo aquilo que a gente trabalha em laboratório, em ambiente hospitalar, para a rua, a gente também está levando tudo aquilo que está na rua para o ambiente hospitalar. Então, já pensam, um paciente que está super imunossuprimido, você vem e expõe esse paciente a um agente patogênico que nem tinha no hospital. Ah, não é infecção hospitalar, porque não é uma bactéria comum em ambiente hospitalar. Mas porque pode ter vindo da rua, e não necessariamente quem trouxe foi um familiar, pode ter sido até mesmo um profissional da saúde. Então, o cuidado que tem que se ter é muito importante nesse aspecto. Não só para quem trabalha em ambiente hospitalar, mas quem também trabalha em ambiente laboratorial. Porque a gente pode acabar contaminando nossas amostras, tá? Então, a gente precisa ter bastante cuidado e bastante bom senso nesse aspecto. Espero nunca ver nenhum de vocês andando de jaleco pelo campus. Como é que a gente vai fazer a nossa avaliação? Tá? Eu já tinha conversado isso com você antes, mas eu vou apresentar aqui um pouquinho mais detalhado para vocês. Como eu falei, são 2 atividades. Na atividade 1, a gente vai fazer a construção de um mapa de risco de um laboratório de biologia molecular humana. Essa construção desse mapa de risco de um laboratório de biologia molecular humana é feita se vocês forem na quinta-feira lá no laboratório. Eu entendo que tem muita gente que é de outros estados e que, obviamente, vocês não vão conseguir vir para no laboratório para fazer esse mapa de risco agora. Então, como é uma atividade que vocês vão fazer no momento assíncrono, tá? Vocês não necessariamente precisam fazer hoje, vocês que se programem, hoje de tarde, eu vou dividir os grupos ainda na aula de hoje, de agora, e aí vocês vão fazer esse mapa de risco, que pode ser tanto do nosso laboratório lá de citogenética, como pode ser de qualquer outro lugar que seja familiar a vocês. Se vocês trabalham em laboratório, vocês podem fazer desse laboratório que vocês trabalham. Se vocês trabalham numa clínica, pode fazer da clínica. Se você trabalha numa loja, pode fazer numa loja. Se você não trabalha em lugar nenhum, faça da sua casa, certo? O importante é você fazer um mapa de risco. Como eu disse, esse mapa de risco eu quero que vocês façam em grupo. Então, vocês se entendam como é que vocês vão fazer, embora os grupos vão ser divididos por mim, tá? E a segunda atividade é uma atividade individual, e aí vocês vão fazer um relatório sobre os tipos de risco. Aqueles riscos que a gente conversou na aula de ontem. Risco ergonômico, risco de acidente, risco físico, químico e biológico. E aí vocês vão fazer um relatório detalhando esses tipos de risco para mim, quais são os possíveis tipos, como a gente classifica, enfim, tudo isso que a gente aprendeu ontem. Essa atividade ela é individual e vocês também vão ter o mesmo prazo de entrega para as 2 atividades, que é até domingo da semana que vem. Embora vocês vão ter o período da tarde de hoje para fazer essa atividade. Mas eu vou dar essa semaninha para vocês. Pode falar, Adson. Sobre a atividade 2, ela tem que ser feita manualmente ou pode ser digitada em computador? Não, eu vou pedir que vocês me enviem por e-mail, tá? Como a gente tá com problema no Google Classroom, vocês vão enviar por e-mail, meu e-mail. Deixa eu mostrar aqui.
Meu e-mail é esse, eduarda.borborema@ufpe.br, tá? E aí vocês vão fazer as 2 atividades e vão me enviar por e-mail até domingo que vem. Perfeito? Aí vocês fazem digitadozinho, assim. Alguém tem alguma dúvida quanto às atividades? Não? Pronto. Então, vou fazer o seguinte. Túlio, pode falar. Esse relatório sobre os tipos de risco é sobre os tipos de risco que eu encontro na atividade 1? Tipos de risco que encontra em que atividade? Na primeira? Não. Sobre Não. todos os tipos de risco. É um relatório sobre todos os tipos de risco, tá? Os 5. É um resumo teórico, então, sobre... Isso, exatamente. Ah, Tá? E a atividade 1 é o mapa. Tá. Então, é isso. Não temos dúvidas sobre as atividades, né? A atividade 1, eu vou mandar o esquema de como montar um mapa de risco bem detalhadozinho, bem bonitinho, vocês não vão ter dúvida nenhuma, por e-mail, tá? Eu vou enviar daqui a pouquinho. Vou enviar essa atividade 1 e a atividade 2 não preciso enviar nada, porque é só esse relatório de como... de todos os tipos de risco. Vocês façam esse resuminho para mim. A atividade 1 é desenho, a atividade 1 é montar aquele mapa de risco. Aquele mapa de risco, ele precisa ter, lembra que ele precisa ter o nome do local, ele precisa ter quantas pessoas frequentam o local, e ele precisa ter, além das legendas, das esferas e das cores, a planta baixa do local. E essa planta baixa pode ser tanto a planta baixa, se você tiver acesso, como o croquis, tá? O croquis é um desenhozinho que você faz, você pode fazer no Paint, no Paint do computador. Você faz esse croquisinho bem bonitinho, dividindo, e aí você pode fazer daquelas 2 maneiras que a gente viu ontem, colocando os equipamentos em cada um dos lugares, ou então colocando os númerozinhos com uma legenda. E, obviamente, identificando os riscos. Não precisa estar em escala real, não, o croquis, né? Não, não precisa. Não precisa. Deixa só... Alguém mais queria falar, além de Túlio? Deixa eu ver aqui no chat. Alguém já fez o grupo da turma? Sim, tem dúvida. Não tem nada no chat para mim, não, né? Vocês não fizeram nenhuma dúvida no chat. É só em relação ao Google Classroom. Vou falar para vocês sobre o Google Classroom. O que é que acontece? A professora Jaqueline ontem, ela tentou adicionar vocês nessa sala que a gente está hoje, do Google Classroom. Só que ela teve um problema, ela não sabe o que está acontecendo, deve ser alguma questão da Universidade Federal de Pernambuco, não sei se vocês precisam criar um e-mail institucional, eu não sei como é que tá. Então, o que é que ela fez? Ela criou uma nova sala no Google Classroom e adicionou os e-mails de e-mail que vocês mandaram para ela ontem, tá? E aí, vocês devem ter recebido um e-mail dizendo que vocês foram adicionados a essa sala e é só vocês aceitarem e entrarem na sala. Se vocês estiverem tendo alguma dificuldade em relação a isso, eu vou pedir que vocês falem com ela, tá? Com a coordenação do programa, porque eu não tenho acesso a isso. O que eu vou fazer para facilitar vocês e para não prejudicar ninguém é enviar por e-mail tudo isso para vocês. Eu vou enviar a atividade 1 por e-mail, eu vou enviar a aula que eu dei ontem e hoje, e vou enviar a bibliografia. Tá? Então, todo o material que está disponível lá no Google Classroom, eu vou enviar por e-mail para vocês hoje de tarde. Beleza? Raquel, Alisson e Carla. Vamos começar. Carla, pode perguntar. Eu trabalho em um laboratório de biologia molecular, só que lá é setorizado. Eu preciso fazer uma planta de cada setor, ou eu posso fazer uma planta do setor que eu fico, por exemplo? Faça do seu setor, porque dependendo do tamanho do laboratório, pode ser que seja muito grande para você fazer. Então, pode fazer do seu setor. Se você conseguir identificar diferentes tipos de risco apenas no seu setor, não tem problema, não. Agora, se você vê que no seu setor apresenta, sei lá, 2 riscos só, e aí o risco nem é tão interessante, aí você tenta fazer de 2 setores a mais. Você vê como é que fica mais tranquilo. Tá. Alisson, pode falar. Sobre nosso encontro agora à tarde, se vai ter, se não vai ser mais.
Então, eu acho que a gente não precisa, porque eu consegui dar todo o conteúdo agora de manhã. Então, eu posso liberar vocês e hoje de tarde vocês se ajustam para definir como é que vocês. Eu vou dividir os grupos agora, e aí vocês definem como é que vocês querem fazer, de que ambiente vocês querem fazer o material de risco, e obviamente vocês já podem começar tanto a fazer o mapa de risco, como a atividade 2, hoje de tarde, tá? Ótimo. Raquel, pode falar. Minha dúvida era só sobre o mapa de risco, porque, por exemplo, eu acho que eu vou conseguir na quinta-feira. Então, tipo, eu aguardo para na quinta-feira fazer esse mapa de risco lá, ou já é isso que eu estou na dúvida, sabe? Sim, se você vai no laboratório na quinta-feira, você pode aguardar para fazer lá, sim. Pronto, Não tem beleza. problema nenhum, tá? Aí, no caso, você vai passar pra gente, tipo, não um checklist, mas uma orientação de como fazer, né? Eu vou. E tem sim. Eu vou passar para vocês um documento onde está orientando tudo aquilo que eu conversei ontem, tá tudo descritinho lá. E aí é o passo a passo de como montar esse mapa de risco, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Raquel, só mais uma coisa. Como é em grupo, em relação ao mapa de risco, você precisa conversar com o seu grupo. Sim. Uhum. Se o grupo preferir, não, você vai lá, monta, tudo bem, não tem problema. Aí vocês dividem. Já que você vai lá e vai identificar cada uma das coisas, alguém faz o croquis no Paint, já que você vai fazer na mão, enfim. Aí vocês se dividem. Mas definam isso, tá? Tá bom, beleza. Carla, pode falar. Cliquei aqui sem querer, desculpa. Nada, tudo bem. Túlio, pode falar. Como a Raquel Caldas ontem falou bastante, eu acho que esse é o momento da gente trocar os números de WhatsApp, né, para fazer o grupo, porque é uma forma dos subgrupos se comunicarem, né? Vocês podem colocar no chat. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um link. Você pode criar um grupo no WhatsApp, coloca um link e a pessoa que clica nesse link já entra automaticamente no grupo. Eu coloquei agora o link no chat. Pronto, perfeito. Aí você clica nesse link e aí você já entra automaticamente no grupo do WhatsApp. Tá? Vamos dividir os grupos. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Alisson, pode perguntar. Não, a minha é só para informar que eu prefiro também ir para o laboratório. Pode ser qualquer dia na semana. Certo. Quem quer ir para o laboratório? Se vocês quiserem, se tiver um grupo... Vocês são 21 pessoas, mas aqui não tem 21. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Tem 17? 16. Aqui tem 1, 2... Por aí, eu acho que são 16. Deixa eu contar aqui direitinho para não dividir errado. Tem 17 pessoas, tá? Só que a turma de vocês é constituída por 21 pessoas. Eu vou dividir vocês entre vocês, e aí as outras pessoas, elas fazem um grupo sozinhos, sem problema nenhum. Tem alguém daqui que estão 2 pessoas ao mesmo tempo ou não? Na mesma sala? Não, né? Tá. Então, bora lá. Quem de vocês vai querer ir para o laboratório na quinta-feira? Levantem a mãozinha. Quem vai querer ir? Alisson, Raquel, mais alguém? Suelen, Maria Rita. Mais alguém quer ir para o laboratório na quinta? Não. Então, pronto. Já temos o primeiro grupo formado. Alisson, Maria Rita, Suelen e Raquel. Tá? Vocês 4. Segundo grupo vai ser Túlio, Emerson, Gabriela e Jean Kellis. Terceiro grupo, Jéssica Albuquerque, Jéssica Fernanda, Carla Mirelli e Marcos Souza. Quarto grupo, Marcos Vinícius, Maria Rita Não, desculpa. Maria Rita já foi, né? Teve alguém que eu disse 2 vezes. Pessoal, mantenha as mãos levantadas, porque eu tô vendo aqui no grupo ao lado, porque senão vocês vão acabar repetindo nos grupos. Suelen, Raquel, Alisson e Maria Rita, né?
É isso. Pronto. Maria Rita, levanta só tua mão para tu sair lá dos outros. Perfeito. Pronto. Repassando, vocês 4 são um grupo. Suelen, Raquel Caldas, Alisson e Maria Rita. Segundo grupo, Túlio, Emerson, Gabriela e Janqueles. Terceiro grupo, Jéssica Albuquerque, Jéssica Fernanda, Carla Mirelli e Marcos Souza. Quarto grupo, Marcos Vinícius, Silvana Vasconcelos e Vladimir. Faltou alguém? Não, né? Perfeito. Professora, tem Marília que ela não pode, ela falou comigo aqui no WhatsApp, disse que não pode estar aqui agora, mas que Ela vai no laboratório? Então, eu perguntei agora, ela não respondeu ainda. Quando ela falar, eu te falo. Pronto. Se ela for no laboratório, não tem problema, ela entra no grupo de vocês. Se ela não for no laboratório, aí ela entra em qualquer outro grupo, tá? Ela disse que não pode. Agora pode dizer. Eu não ouvi, não. O meu grupo, Túlio. Você quer que eu repita o grupo? Só o meu, é. Eu não Pronto. ouvi. Túlio, Emerson, Gabriela e Janqueles. Marília falou agora comigo que ela é lá da Maceió, então ela vai poder ir. Pronto. Então, ela pode entrar no segundo grupo, que é o de Túlio, Gabriela, Janqueles e... Gabriela, Janqueles e Jéssica. Não. E Emerson. Pronto. Túlio, Emerson, Gabriela, Janquele. E agora Marília. Perfeito? Tem alguma dúvida, pessoal, em relação à divisão dos grupos? Professora, e sobre o horário? Pronto. Em relação ao horário, o que é que vocês vão fazer? Como vocês só são 4 pessoas, a gente pode ir ao mesmo tempo. Vocês preferem pela manhã ou pela tarde? Porque eu tenho uma agenda, eu tenho um compromisso dia 20, é dia 24, né? A próxima quinta, né? Isso, 24. Eu acho que eu tenho algum compromisso, porém eu não sei qual horário eu precisaria confirmar. Vamos fazer o seguinte, a gente pode combinar isso por e-mail. Vocês têm meu e-mail, aí um representante de vocês envia o e-mail para mim, e a gente combina isso ao longo da semana, tá? E a gente combina se vai ser de manhã ou se vai ser de tarde. Porque como vocês ficou todo mundo num grupo só, aí a gente organiza dessa forma, fica mais fácil. Mais alguma dúvida? Tirar uma dúvida, Maria? Pode, claro, fica à vontade, Jéssica. Eu não coloquei de certeza se eu vou poder ir no laboratório, porque eu ainda estou vendo. Mas se puder ir, também não tem problema, mesmo que não colocou o nome agora, né? Não tem problema. O que é que vai acontecer? Você vai permanecer no grupo que você tá, certo? Nesse grupo, você vai... obviamente, se você for ao laboratório, você vai ter que entrar em acordo com o grupo. Se vocês vão fazer em um outro ambiente ou se você vai esperar para fazer a partir da quinta no laboratório. Vocês entram em acordo. Só que eu vou fazer o seguinte, como 5 pessoas acaba sendo muita gente para estar dentro do laboratório lá de citogenética, aí a gente marca contigo em um horário diferente, tá? Tá certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá os grupos já separadinhos aí, bonitinhos, sem problema nenhum? Não tem mais ninguém com dúvida sobre conteúdo, sobre as atividades? Vou enviar por e-mail para vocês agora. Algum problema? Não, né? Então, pronto. Vamos encerrar a nossa aula. Gostei muito da aula para vocês. Vocês são uma turma bem legal, bem tranquila, interagem bastante. Fiquei muito feliz de dar essa primeira aula. Pode falar, Maria. Maria Rita? Acho que teu microfone está fechado. Ai, desculpa, professora. Eu coloquei aqui na mão. Você apertou na mão sempre acidentalmente, né? Pronto. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pela parceria de ontem e de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível para... Vocês podem tanto perguntar pelo Google Classroom como por e-mail, tá? Meu e-mail tá aí. Eu respondo
bem rápido, então isso não é problema. Sigam a gente no Instagram, @lgbmh.fpe, que vocês vão estar antenados em todas as notícias que acontecem lá no nosso laboratório de pesquisa. E também, se vocês quiserem me seguir no Instagram, também podem me seguir no Instagram. É isso. Dúvidas, mandem e-mail. Muito obrigada por esse momento de ontem e de hoje. Muito obrigada, Bom professora. final de semana. Que agradeço. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Bom final de Tchau. semana. Tchau, gente. Até a próxima. Bom final de semana. Até a próxima. Professora, deixa eu aproveitar rapidinho. Pode falar. Na quinta-feira, você vai estar também lá no laboratório?